vive, posso ter do amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quando chegar a hora em que a morte enfrentarei, sei então ter vitória, darei a glória ao meu Jesus, que vive está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Agradecer a todos por cuidar de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nosso presbítero irmão Manuel já se faz presente, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Hoje é o quinto dia, aleluia, Jesus, desse ensinamento maravilhoso sobre a salvação. Aleluia. Confesso aos irmãos que eu estava querendo eu mesmo fazer um estudo em casa. Eu vou estudar sobre a salvação. Mas graças a Deus, Deus envia também. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Uma vez também eu tinha muita curiosidade em saber, meu Deus, no dia do arrebatamento do Senhor vai ser uma bagunça, vai todo mundo se levantar. A gente tem essas pequenas dúvidas, né? Aleluia. Aí Deus me enviou também um irmão muito sábio, que era nosso dirigente na época, e ele deu ensinamento exatamente sobre este assunto. Aleluia. Pronto, tirou todas as minhas dúvidas e depois eu fui ver mais e falei, é verdade, é assim mesmo. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. E no dia do arrebatamento, primeiro, né? Aleluia, os que dormem, aleluia, Jesus, vão se encontrar com o Senhor nas nuvens. Depois, os que estiverem vivos, aleluia, Jesus, né? Bem assim, aleluia, Jesus, glória a Deus. Depois vi também que aqueles que dormem no Senhor, vai ressuscitar, mas aqueles que, aleluia, morreram, aleluia, Jesus, depois de 1000 anos, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E assim, Deus ensina a gente, ensina ou não ensina? Quando a gente tem interesse, Deus ensina. Quando se tem interesse. Quando se não tem, aleluia, Jesus. Mas todos nós temos interesse, porque todos nós somos guiados pelo mesmo Espírito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. A União Feminina já está com a oportunidade. Vamos adiantar a obra do Senhor para passar, aleluia, Jesus. Glória a Deus para o presbítero Manuel. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lembrando também os irmãos que nós estamos no culto da Fundação Reviver. Deus abençoe os irmãos que trouxeram o quilo. Aleluia, Jesus. Deus abençoe os irmãos também que não trouxeram o quilo, mas podem estar trazendo no decorrer da semana. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glorifica o Senhor com as palmas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o Senhor, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bate palmas, 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 bate palmas para Jesus. Bate palmas, 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 Ele é a nossa luz. Bate palmas, 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 bate palmas sem cessar. Jesus Cristo está batendo no coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está
Ele quer entrar. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Aleluia. União feminina, Glória a Deus. Aleluia. glória a Deus, aleluia. Mais uma vez perdi o sono, e então me levantei, e andando pela casa, coração queimado e com brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, veio pela acuada, sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi, e então entendi, o Espírito Santo me disse assim: ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti a presença de Deus envolvendo.
Aleluia, Jesus. Salvação para os perseverantes é garantida. Aleluia. E nós temos essa alegria. Talvez nem precisa, não é? Tem época, a igreja, assim, isso está funcionando. Então, irmãos e irmãs, você começa a falar da salvação, não quer parar mais. Não é, não estou referindo ao período de pregação, não. É a vida. Não é somente o período que está pregando, é a vida. A vida contínua, a vida durante a noite, a vida durante o dia. Ela tem um processo atraente e vale a pena falar da salvação. A salvação ela está vinculada no fruto. Está vinculada no fruto do Espírito. E é por isso que leva-nos a invocar o nome de Cristo. Fala e não para. Porque ela é progressiva. Tem progresso. Aleluia, Jesus. Mesmo os altos e baixos da vida, mas a salvação ela é de progresso. Ela é de progresso porque ela traz uma capacitação que não vem de nós. Isso facilita muito para nós. Aleluia. A capacitação que não vem de nós, mas vem daquele. Tudo pode. Cristo. Amém, Jesus. Jesus. Glória. E aí você vai distribuindo a salvação, pregando. E cada momento a mais a palavra vai se nos estruturando. Glória a Deus. Quando você está convivendo na pregação da salvação, sabor, você está em casa, já faz trabalhos, afazeres, mas tem um momento de examinar a palavra, não é? Um momento de examinar a palavra de Deus, momentos de orar, momentos também de ouvir, porque ouvir é uma grande arte. Ouvir pessoas que o Senhor já preparou também, salvação, e sabemos que a primeira expressão que o Senhor usou ao seu intermediarista, que foi João Batista, as primeiras palavras que João Batista usou foi arrependei. Pedir o povo descer. Para qual finalidade? Simplesmente assim. Aleluia, Jesus. Estão compreendendo? Simplesmente assim. E alguns perguntaram: o que faremos? Ele disse: olhe bem, pratica o testemunho de salvo. Aí ele já não fala nem de 10%, ele fala 50%. Quem tiver duas túnicas, dê uma para quem tiver necessidade. Quem tiver alimento, faça o mesmo. Mas já não é 10, é 50. De acordo com a possibilidade de cada um. Então isso é muito lindo para mim, para você, para nós. O efeito glorioso da salvação. Aleluia, Jesus. Às vezes eu fico pensando uma vez e outra, não sei das que os irmãos pensam também. A maneira como Deus salva. São coisas que deixam você 100% seguros nela. Quando você passa a compreender a maneira como Deus salva as pessoas. E isto contribui para a perseverança. Não sei se todas as irmãs compreenderam assim a Bíblia, a palavra de Deus. O sentido de usar a etimologia bíblica, ou seja,
sentido, para trazer o sentido da palavra, isso nos enriquece muito. Nos enriquece. E, infelizmente, tem pessoas que não aceitam, não é? O pior é isso. Tão simples, tão acolhedor, e tem pessoas que não aceitam. Não é? Parece que não tem aquele incentivo. Porque o homem, o ser humano, ele não é um animal. Ele é um ser racional. E Deus deu a ele o direito de escolha. Deus também, ele não é autoritário. Ele é autoridade. Ele não impõe, ele expõe. Sempre foi assim. E o ser humano deve compreender isso com todo o potencial do Senhor da glória para nós. Quero já louvar o Senhor. A minha escolha, já vamos entrar no ministério da palavra de Deus. É a riqueza da igreja. É a saúde da igreja. É a beleza da igreja. É a força da igreja. Aleluia. Todos os irmãos talvez se conhecem. Quem conhece já nos ajudar. Graças a Deus. Aleluia. Não tem mais contigo, eu sempre estarei. Ore as promessas, todos temos. Qual estrela que brilha. Os microfones tá tudo ruim. Os microfones tá ruim. Glória a Deus, aleluia. Sempre comigo está, comigo está, comigo está. Se Jesus me promete, sempre comigo está. Os reinos mais altos e nos anjos estão, os dias mais belos vão depressa vão. Cristo livro do vale, nunca mudarão. Está nos celestes, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Se Jesus me promete, sempre comigo está. Esse pelas águas de benifação, seus braços eternos hão de me guardar. Se mesmo no fogo querem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Se Jesus me promete, sempre comigo está.
misericórdia do Senhor. Mas a terra tem um exército de Deus que Aleluia. ora. Então nunca se canse de orar pelos necessitados, por aqueles que você nem conhece. E nesse momento passa por momentos difíceis, mas o clamor de uma igreja ele vai atenar porque o Senhor é bom e santo, poderoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glorioso Deus. Santo Pai Celestial, no nome do amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos com Deus, Pai, Senhor da glória, apresentamos as causas, Senhor, a Ti, como na obra da Tua palavra, manda, no Senhor da glória, nos restauração, pelo ministério, pelo Senhor da glória na terra, enfim, o poder da Tua graça maravilhosa, também, meu Senhor, Deus, a Tua boa palavra, nesta noite, Senhor, seja bem aceito pelo Teu povo, ó, Teu poder divino, santo e maravilhoso, na virtude divina, Senhor, da Tua graça santa e poderosa, e permanece o grande Deus para sempre, nessa virtude divina, Senhor, na Tua palavra, e permanece o grande Deus para sempre. Em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Vamos quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus em ação de graça. Aleluia, Jesus. Queremos meditar nesta boa palavra, a palavra da salvação. Glória a Deus. É o primeiro plano que Deus propôs para com a humanidade, é a salvação. Aleluia. Coisa linda. Por isso que a salvação ela tem marca de alegria. Salvo, ele sente alegria, até mesmo naquelas angústias, mas a alegria da salvação não sufoca de maneira nenhuma as pessoas. Vamos, Senhor Deus, Pai poderoso, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor Deus, receba a oferta, Senhor, que o Senhor tens preparado para a tua obra, meu Deus, porque tudo o Senhor prepara primeiro. Receba, Senhor, o nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece o grande Deus para sempre. Amém. E graças ao Senhor nosso amado Deus. Pode passar o voto, irmãos. Pegue por meio da fé. A fé naquilo que você não está vendo. É a fé que não vê, mas crê. Não é isso? Porque sobre abençoar, Deus nos abençoou primeiro em tudo. E aí nós estamos passando por os envelopes da RG. Também, se alguém quiser ligar para ajudar a fundação. Fundação LB. Por que a gente ajuda a Fundação LB? Porque Deus nos ajudou primeiro. Deus nos ajudou primeiro. E Ele nos ajudando primeiro, então nós temos. Aleluia, Jesus. Com amor e ajudar com alegria. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor da glória. Aleluia. E glória a Deus. Bendito é o nome dele para sempre. Aleluia, Jesus. Fé por meio da fé em Cristo, não é? Senhor da glória, os irmãos sabem que tudo que queremos fazer para Deus, Glória a Deus, aleluia. Ele já fez por nós. Tudo Ele já fez por nós. E nós agradecemos a Ele por tudo que Ele fez, não é? Ele está fazendo e Ele fazerá. Você pode observar que no momento de ofertar, há alegria. Os cristãos libertos, as pessoas, elas têm alegria em ajudar a obra de Deus. Porque Ele já nos ajudou primeiro. Ele é primeiro em tudo. Em tudo. Ele é o primeiro. E por Ele ser o primeiro, Ele é o primeiro abençoador.
Deus. Aleluia. Você pega com a alegria para e também com dignidade. Aleluia. Quando você vai ajudar a obra de Deus, você já sabe por que está ajudando, não sabe? Porque Deus nos fez administradores das suas mordomias. Coisa lá do céu veio para a terra e Ele trabalha investindo em nós. Investindo em Efésios 2, 5, 10 da palavra que Ele investe em nós, Ele vai investindo e nós desfrutando e sentindo honrados. É exatamente isso. Deus tem comitiva de anjos, muitos, mas Ele preferiu preparar anjos aqui na terra. Glória a Deus! Ele preferiu preparar anjos em fraquezas. Anjos em fraqueza. Quem é os anjos em fraqueza? Hã? Nós? Nós aprendemos na outra quarta-feira que a carne não se converte. A carne ela é desconvertida por vida, mas o Espírito Santo nos vivifica. Aleluia. Ele vence a carne, queima a carne, é o Espírito Santo queima a carne. Glória a Deus. Por isso que diz a palavra, enchemos do Espírito. Para qual finalidade? Para queimar a carne. Tecer comentários também. Duas pessoas cheias do Espírito Santo, ela não pratica facção. Só que é facção? 2, 3 falando mal do outro, criticando o outro, pregando o outro. Duas pessoas cheias do Espírito Santo, elas se comentam aí. Os irmãos sabem, acho que nós até já comentamos isso, que os nossos nomes são escritos nos livros acerca de 8 vezes. Aleluia! Temos os nomes escritos acerca de 8 livros. Aleluia mesmo. Sabe disso? Hã? Não? Então vamos até dar uma variada, mas primeiro vamos continuar falando sobre a salvação. Aqui no capítulo 16 do Apocalipse, vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre Deus mandando a salvação para todos e repreendendo até a besta. Aleluia. Hoje não dá para a gente ficar muito isento em a besta não, né? Nós temos um estudo sobre Daniel capítulo 2, dos 4 impérios, não é isso? E esse império de hoje, ele é o império que vai enfrentar Cristo. É o Babilônia. O império babilônico, ou seja, o império que ele persiste até a guerra contra Cristo. O império da besta. Nós vamos aqui a Apocalipse capítulo 16, versículo 8, 9 e 10. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Apocalipse. Apocalipse significa o que mesmo? Vocês não sabiam? Revelação de quem? Revelação de Deus. Ele entregou a quem? A Jesus. Jesus entregou para quem? Para o anjo. Olha lá esse cara. E o anjo entregou para quem? E para quem João entregou? Para as 7 igrejas da Ásia. Então a revelação ela vem assim, passando de uma corrente de comunicação, primeiro de Deus, depois entregou para quem? Jesus. Está no capítulo 1. Entregou para Jesus, Jesus entregou para o anjo entregou, e João distribuiu para as 7 igrejas da Ásia, e aí foi se expandindo e ficou até nós. Eita, então a palavra de Deus, ela traz esta boa advertência para nós crermos
nessa doutrina da salvação. A salvação. Vamos ler aqui no capítulo 16, no livro do Apocalipse. Vamos ler os versículos 8 ao 10. Aleluia. Encontraram? Amém. Diz a palavra de Deus. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com os grandes calores e blasfemaram o nome de Deus. Aqui a palavra que tem poder sobre estas pragas. E o que mais, irmãos? Não se arrependeram para lhe darem glória. Você está vendo como é fácil a salvação? Mesmo no meio das pragas, prosseguindo aqui. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor. Veja, que é o versículo 11. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não Se arrependeram das suas obras. Pode sentar, irmãos. Vamos. Vocês vão ver que a salvação, tanto ela é a doutrina mais fácil de se compreender, de se viver, como também a salvação, ela é de uma extensão muito prolongada. A salvação. Veja bem, aqui a palavra nos mostra que os flagelos vêm surgindo na terra de uma maneira espantosa. Quando, na época em que Adão viveu, antes do pecado, o sol transmitia proteína para a vegetação. E os homens, as pessoas daquela época, não precisariam comer carnes, porque a proteína era suficiente para manter o corpo humano em uma boa condição. Dizer que o sol tem a ver com o trabalhar de Deus, porque o sol simboliza a glória de Deus. O sol é o símbolo da glória de Deus. Podemos analisar que não podemos fixar os olhos no sol, porque ele baralha tudo. Não é que o sol é tão forte, mas nós somos tão fracos que não conseguimos literalizar nem mesmo o símbolo da glória de Deus. Porém, o sol que ele transmitia, até poucos tempos agora, às vezes em determinado tempo, ainda transmite, não é? Vamos tomar banho de sol para a saúde, assim por diante. Nem tanto assim, porque o sol já está causando câncer de pele, como nós sabemos disso. E o sol tem essa finalidade de, através da ordem de Deus, comunicar. Ou seja, através do sol. Senão se pode avaliar quando Jesus fala da graça comum. Ele não fala na Bíblia de uma graça comum. A graça não tem duas espécies. Para quem não descobriu, descubra. A graça, ela tem dois significados. Existe a graça comum e existe a graça salvífica. A graça comum é aquela graça, não é que eu li uma coisa, estou falando do outro, estou referindo sobre, através do sol. A graça comum, você prometer um carro, uma boa casa, uma boa empresa, não precisa aceitar Cristo. A pessoa é beneficiada através da graça comum. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 45, que nos exorta que o Senhor da glória, Ele é bom até para os ingratos
para os maus. Aleluia, Jesus. E ele faz com que o sol nasça para os bons e maus, e a chuva desça para os bons e os maus. Exatamente. Então, para você obter bens materiais, é totalmente independente de aceitar Cristo. Alguns até frustram e até transmite a outra que é isso, faz aquilo, mas no sentido prático da graça comum, ela é independente de abençoar a pessoa em Cristo, ou esteja em Cristo ou não esteja. Nós somos testemunhas disso. As grandes engenharias, ou pequenas engenharias, os pequenos trabalhos, micros empresários ou grandes empresários, ou classe média, ou classe mais abaixo de média, todos respiram, todos enxergam, todos têm um luzeiro instalado neles. Nós temos o luzeiro, o pagão tem o luzeiro. O que é luzeiro? O que é luzeiro? É os nossos olhos que contemplam as coisas. Aleluia. Não é isso? Para os cristãos, a gente contempla as coisas boas e as más você vai deixando. Mas entendamos que a graça comum, ela alcança todos os homens, porque o sol brilha para todos, a chuva brilha para todos. Então o sol ele está sempre influenciado, como como tipologia da maneira que Deus trabalhar. Então ele vai funcionando assim. Mas o que vemos aqui, que a ira de Deus, ela é expressada através do que? Em parte, a ira de Deus se expressa através do que? Do sol. Do sol. Tem uma parte na Bíblia que diz assim, que os irmãos sabem que nós vamos ainda reinar com Cristo 1000 anos. Quem sabe? Aleluia. Vai mesmo aonde? Céu. Aonde? Na terra. No céu. É bom nós saber bem, a Bíblia nos dá o direito, aquilo que nós temos o direito de saber, como filhos de Deus, como participando dos atributos de pai para filhos. É Ele que nos dá as qualidades de pais para filhos. Nós somos filhos e Ele é pai. E Ele nos dá as boas qualidades. Qualidades de pai para filhos, que é a igreja de Deus. Aleluia! Então nós temos essas boas qualidades, esses bons atributos, atributos exclusivos de Deus, qualidades exclusivas de Deus, mas temos as boas qualidades de Deus distribuído de pai. E quem é os filhos? Nós. Então vamos desfrutar. Aleluia! Portanto, somos filhos de Deus. Então a palavra diz que do momento que a pessoa aceita Cristo, os perseverantes continuam caminhando com Cristo. Vai para todo lugar caminhando com Cristo. Depois Cristo pega a igreja, até fugir no assunto, era quando não voltar lá no mesmo assunto. Aí Cristo prega a igreja, leva para a glória. Aleluia. Depois Jesus pega a igreja, traz de volta para o milênio. Mas a igreja caminhando com Cristo. Vai para a glória, volta para a glória. Vai para a glória de cima, volta para a glória de baixo. Aqui, porque no tempo do milênio é só glória. O mal desaparecerá. E a igreja tem essa visão. Agora o que lemos aqui na palavra é assim que funciona, é a caminhada com Cristo, o Senhor da glória. E vemos aqui que o interesse de Deus, o primeiro plano que Deus coloca às pessoas sem acepção é transmitir, oferecer salvação. Às vezes por meio de castigos, claro que não devemos servir a Deus por medo de ir para o inferno, devemos? Não, porque quem serve a Deus com medo vive em pecado. Por que o medo gera pecado? Porque o medo desconfia de Deus. E quem desconfia de Deus vive pecando consecutivamente. Então, nós servemos a Ele pelo aquilo que Ele é. Pelo que Ele é. E não pelo que Ele
servir a Deus pelo que ele faz. É tanto que Deus falou, faça prova de mim aí, vai fazer o quê? Olhando no Antigo Testamento tem isso, mas no Novo não tem. Trocou a vista pelo invisível. Aquilo que está vendo, é pelo invisível. Então, quem crê em Deus não precisa fazer prova, porque é uma espécie até de tolice, não é? Está vendo tantas coisas que Deus criou aí, céu, terra, chuva, enfim, e assim por diante. Mas ele vai avante, irmãos e irmãs, com a palavra da salvação. A taça caiu, derramaram sobre o sol. Tem uma parte em Isaías, capítulo 30, versículo 26, que a lua vai chegar a claridade do sol, a temperatura do sol, e o sol 7 vezes mais quente do que agora. Vamos ver isso, que no capítulo 30, no livro de Isaías, capítulo de 30, 26 de Isaías. Sua irmã encontrou, a irmã? Vamos ver o que diz essa palavra do Senhor, nosso Deus. Aleluia, diz assim: e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar as chagas da sua ferida. Isso. Aí veja bem, enquanto no milênio o sol vai se resplandecer 7 vezes mais do que agora, só que não vai transmitir calor. É um clima pleno, porque a ligadura de Israel só poderá ser sarada, a ferida só será ser curada quando eles renunciarem todos os conceitos da lei, esvaziar totalmente da lei e entrar na função da graça de Deus como nós estamos. Aleluia. Isso vai acontecer, mas hoje a gente observa a salvação, ela está assim. Jesus nos salvou. Ele nos salvou, então é só que no conceito da lei, a ligação com o povo judeu é diferente. Você, para chegar até Deus, teria que chegar até os judeus. Pedir um acordo, ou seja, pedir a eles que façam um acordo com vocês, então eles iam fazer aquela cerimônia, ia declarar, não é, os direitos, as leis que você deveria cumprir ou deve cumprir no presente até chegar à ligação a Israel. Só que essa convenção de Israel aí que o sol vai se tornar tão resplendor, tão resplandecente, que será 7 vezes mais claro, é no momento que eles juntar conosco nessa mesma graça. Para os irmãos verem que Deus, ele é um Deus reto, 100% reto, justo, trabalha reto e não respeita a aparência de pessoas. Glorificado é o nome dele. Para ele, entra pelo processo do Espírito Santo. Então aparece aí o sol, muito claro, a lua também. Só que antes, vai o contrário. O sol vai aquecer sobremaneira que os homens da terra, o ser humano, vão ser atingidos pelo calor do sol, e também as pessoas serão reforçadas para que não morra, sofra, mas não morra, porque um calor de 50 graus já frita ovo no asfalto. Mas aí a palavra, a questão não é somente 50 graus, 30 vezes 7 são 210 graus de caloria, que entra no processo humano e na visão comum tudo será torrado. Mas Deus, ele irá fortalecer o corpo humano para sofrer esses grandes calores e não morrer. Veja que quando houve o quarto anjo derramou a taça sobre o sol, e veio uma caloria tão grande que os homens, a palavra homem sabe o que significa, né? Homens significa humanidade.
mulher parece com um homem? Quem disse, irmão? Será? Você já parou para pensar, não? Já parou? A senhora já? Então, não pode dizer que não parece. É aquela tradição, né? Homem forte, mulher fraca, homem fala grosso, mulher fala fino. Não é assim? Essa tradição que Deus não aprova. É uma coisa. Isso vem mais do judaísmo do que do. Né? Por exemplo, a senhora não tem 2 olhos? E eu? A senhora não tem 2 orelhas, dos ouvidos? E eu? A senhora não tem 2 vias respiratórias? E eu? A senhora não tem uma boca? E eu? São parecidos ou não são? A senhora não tem 7 traços no rosto? Eu tenho quanto? 20 traços ou 7? 7 é o sinônimo da perfeição, está no rosto do homem, quanto no rosto da mulher. Por isso que Deus não é Deus de preconceito, Ele é Deus de unificação plena. Até nos traços, Deus igualou o rosto do homem. Os dedos das mãos das mulheres são 5, e dos homens também são 5, são iguais. Agora a senhora descobriu ou não? Então fica quanto mais vai descobrindo, vai ficando mais liberto. É uma realidade isso. E aí a palavra de Deus vai nos orientando de uma maneira toda especial. Só que as pragas vêm vindo. Se nós analisar bem, as taças, você não deu banho fazer isso. De lá é uma série de coisas não. Se refere a aperto na terra. O juízo de Deus vindo para a terra, mas com uma exceção. Arrependimento para que os pecados sejam apagados e imediatamente os transgressores ingressam na salvação. Se arrepender. Simplesmente se arrepender. Quando Deus pede arrependimento, Deus está contando o pecado e também pedindo arrependimento. Você já conta o pecado, pede arrependimento e oferece salvação. Glória a Deus! Aleluia! É lindo a palavra. Só não se salva quem não quer. E o 5º anjo derramou a taça sobre o trono da besta, até o anticristo, que está centralizado no trono desde a época, desde a Torre de Babel. Ele vem também recebendo a ordem de Deus, ou seja, a advertência para esse arrependimento. E a palavra diz que ele mordiam as línguas de dores, e assim por diante, sofriam as mais terríveis calamidades, mas não se arrependeram para lhe dar-lhe glória. Enquanto a glória, no sentido de arrependimento, a salvação, ela está presente. Glorificado é o nome do Senhor da glória. O Evangelho foi pregado por nós, começou a ser pregado pelos judeus convertidos em Cristo, os apóstolos e outros mais. O Evangelho está sendo pregado pelos estrangeiros, não é isso? Com esta mesma visão, esse mesmo oferecimento. Chegará um tempo que o Evangelho será pregado pelos anjos, mas com essa mesma atenção de arrependimento e perdão. Vamos ver isso no Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Aleluia, Jesus. É lindo, o arrependimento está aí, a exceção da graça. A graça está sempre presente. Porque no momento em que fechar a porta, não sabemos quando, Deus sabe. Então nós temos palavras até para aplicar julgamento na ordem da palavra de Deus. Encontraram aí? Amém, Jesus. Quem pode ler? Se é irmã Geraldo, alguém? 6 e 7. Então vi o outro anjo voando muito alto com uma mensagem eterna do Evangelho. Aí, está vendo? Ao povo da terra e a todas as raças, tribos, línguas, nações. E ele disse com
uma voz forte: temam a Deus, louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso. Arrependimento. Então, fui pregado pelos pais primitivos da igreja, arrependimento. Somente o mesmo significado, referente à graça. E o anjo pregando, não é, com forte voz dos anjos, são 3 na sequência, e pedindo ao povo a mesma mensagem que nós pregamos, é a mesma mensagem que os anjos pregam. Por isso, irmãos, que até para falar com os demônios, nós temos que ter cuidado para não falar palavras com os demônios que os anjos não se atrevem a falar. Senão a pessoa ela pode passar de servo de Deus para falso profeta imediatamente. Tanto Pedro, aprendendo de Cristo, Judas também fala disto, que nós até para expulsar demônios, nós temos que ter um certo resguardamento de não usar palavras de insulto, de maldição ou de zombaria, porque os anjos não usam. Porque a mensagem que os anjos pregam são as mesmas que pregamos. Pregando o evangelho do arrependimento, dizendo: olha, o juízo está presente, está próximo, não é? Arrependemos e dai glória. Glorificado é o nome do Senhor. Então, o intuito de Deus, o trabalhar de Deus, é para que todos ouçam o evangelho da salvação. Nós vemos aqui nesse trono da besta, que é o quarto animal de Daniel. Daniel teve 4 visões, as visões de 4 animais, os 4 impérios do mundo. Os 4 impérios do mundo, o primeiro império foi o Império Babilônico, o segundo império foi o Império dos Persas, dos Medos, o terceiro império foi o Império Grego, o quarto império é o Império Romano, com as qualidades do Império de Babilônia, e vai até o fim, até encontrar com Cristo em guerra. Mas poderia encontrar com Cristo humilhado, ajoelhado ou de pé, mas com as mãos no peito, humilhando e pedindo. Clemência Deus daria. Todos têm. Então o Evangelho é pregado pelos judeus, primeiro, primitivo, está sendo pregado por nós, e pregado também, será pregado pelos anjos. Veja bem. E serão pregados também pelos 144.000, e será pregado também pelos judeus convertidos da promessa. Então o Evangelho ele vai ser pregado de uma só forma, de um só único significado: arrependimento e justificação. Justificação e arrependimento, para que a justificação, ao saber que se arrepende, a glória seja exclusiva de Deus e não nossa, a glória de Deus. Vamos analisar isso no capítulo 11 aos Romanos. Aí mesmo, Romanos, se for possível, ler o versículo 32. A Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 32. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. Esses versículos chamam-se versículos-chave. Tem versículos que é isolado, tem versículos que estão no paralelo, e existem os versículos-chave, que é aquela expressão suficiente para qualquer significado. Pode ler uma das irmãs. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Pronto. Não tem todo salvo se ele compreende que ele é salvo mediante as Escrituras, ele é humilde. Não tem nada que vangloriar em nada, mesmo que ele faça as melhores obras para Deus, mas não é motivo de vanglória. A glória é de Deus, porque Deus encerrou todos debaixo do zero. Deus colocou todos como pecadores no geral.
judeus debaixo do pecado, gregos que são ramal de Abraão, também debaixo do pecado, árabes que são outro ramal de Abraão, debaixo do pecado, Israel, que é a origem da promessa de Deus dada a Abraão, deu a Abraão, debaixo do pecado. Eita coisa que nos alegra. E por daquele zero, daquele nada, aí o homem é erguido exclusivamente mediante a graça de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, da estaca zero. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Isso é muito importante. É importante, é tudo para nós. Estão compreendendo? Tem alguém que ela faz uma agenda para Deus, né? Deus, eu fiz isso. Deus, eu vou fazer aquilo. Deus, eu vou fazer aquilo outro. Faça as coisas boas para Deus, mas não faça agenda como Deus deve fazer, não. Porque é Ele que faz tudo. Aleluia, Jesus. O Senhor da glória. Glória a É Deus. uma realidade. A agenda que pessoa entendida é essa. A pessoa, no momento da salvação, Deus manda anjos estar no mural para nos guardar constantemente, até o momento que passemos para o Senhor. Então aquela comitiva leva os salvos para a glória. Ele não vai só, vai para a glória. Mas às vezes a gente, por falta de meditar melhor, diz assim: Senhor, manda o teu anjo aí, envia o teu anjo, me livra. E quando a pessoa salva, Deus já manda uma comitiva de anjos. Já leram isso? Aleluia! Não, a palavra diz no Salmo 91, verso 7, que os seus anjos são o momento da pessoa habitar no esconderijo do aí a sombra de Deus, do Onipotente, está descansado. Aí dá as dimensões sobre as vantagens que tem aquele que está habitando na sombra do Altíssimo. Assim por diante, a palavra diz: porque os seus anjos, acho que é versículo 11, não para memória, dá ordem ao seu respeito. É Ele que manda antes que a pessoa peça. Você arrependeu, Deus já dá anjos para guardar. Isso passa para o Novo Testamento, quando Jesus expressou que todos nós não devemos colocar dúvida em ninguém. Não devemos fazer acepção de irmãos de nenhum ministério. É Deus que vai julgar. Podemos até dizer que está em pecado. Agora, aplicar juízo, seja nós, seja outro, não. Porque a palavra diz que quem coloca um irmão em dúvida, diz a palavra que ele cometeu um pecado tão grande que é melhor ele amarrar uma pedra bem pesada no pescoço, descer lá nas profundezas do mar, onde está o lago de fogo, do que escandalizar um dos pequenos. Então nós temos que ter muito cuidado sobre a doutrina da salvação. Vamos para Mateus 10, capítulo 18, 10, referente a isso. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo, já diretamente no assunto, versículo 10. É o contexto de Salmo 91, 11. Isso é muito lindo na palavra de Deus. Aleluia. Pode ler. Mateus 18, 10. Veja, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Isso, você pode avaliar que a gramática da Bíblia, ela é inspirada. O Aleluia. português é inspirado. Agora a palavra está dizendo, olha, não desprezeis nenhum daqueles que creem em mim. Aqueles pequeninos, quer dizer, humildes, para expressar a palavra humilde. Aqueles humildes que creem em mim, porque os seus anjos, plural, vê sempre a face do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, no momento em que, onde eu estava lendo no capítulo 32 de Gênesis,
e já mais estava indo a viagem e deu um grupo de anjos encontrar ele, não foi? Vocês já leram, né? Ele já tem, ele disse, eis aqui o exército de Deus. Anjos. Depois também, antes ele já tinha visto os anjos subir e descer a escada, da terra aos céus. É uma ligação. Então nós temos essa proteção dada por Deus pelos anjos dele, enviado a nós. Aleluia. E por isso nós temos que ter muito cuidado naquilo que falamos, para que não entremos em um beco, como se diz, sem saída, e acaba termina até sendo rejeitado por Deus, porque a graça é a doutrina fácil. Só que a graça, assim como a lei, ela tinha aquele direito de entregar a pessoa e reter a pessoa. A graça tem esse direito de perdoá-lo e honrar uns aos outros em Cristo Jesus. Aleluia. De uma maneira toda especial. Glória a Deus. Quem não Aleluia. honra, transgride a graça, pisa no sangue de Cristo e faz agrado ao Espírito. Aleluia. Santificado. Glória a Deus. Graça do Senhor da glória. E continua Deus trazendo o processo da salvação. Os irmãos compreenderam? Temos toda a segurança dada por Ele de uma maneira plenamente confiante. E qual a classe de pessoas que Deus salva? Os humildes. Seja rico, pobre, saiba ler ou não saiba, é humilde, aceitou a palavra, está ingressado no mesmo parâmetro da graça de Deus. Aleluia. E o arrependimento é exclusivamente para liberar perdão, a salvação eterna. Aleluia. Vamos ver isso no Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Tão lindo é a tua palavra de Deus. O arrependimento. Aleluia. Encontraram? Pode ler, irmãos. 20, né? Isso. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, abandonou aquilo que ele se havia feito com a sua própria mão. Eles não pagarão de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, bronze, de pedras e de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Isso, no versículo 21. Também não se arrependeram dos seus crimes, da morte, nem das suas feitiçaria, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Para dar glória, não se arrependeram. Por que leva o mundo à perdição? O que leva o mundo à perdição? É o pecado ou a falta de arrependimento? Falta de arrependimento. Falta de arrependimento. Porque por entende que a pessoa se arrepende, imediatamente ela está justificada e ninguém mais pode condenar. Porque aquilo que ele transmite a paz, e a palavra diz que as pragas vão caindo, e muitos não se arrependeram de adoração dos ídolos, das práticas das imoralidades, assim por diante, e nenhum se arrependeu para dar-lhe glória. Aleluia. Veja bem que a salvação é tão fácil, tão objetiva, que só não se salva quem não se arrepende. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E o Evangelho ele vai se estendendo, sendo pregado, como já tivemos comentário, pregado pelos anjos, não é isso? Isso se refere que a igreja ela vai subir, sim ou não? Sim. Mas logo que a igreja subir, imediatamente, o que vai acontecer aqui na terra?
Deus mandará 2 testemunhas, ainda dando oportunidade às pessoas a receber a palavra do Senhor nosso Deus e se arrependerem. Aí entra o processo, termina o nosso tempo de pregação, estrangeiros que somos, e entra o processo da pregação no ministério judaico. Os irmãos podem observar que a salvação ela tem uma extensão tão prolongada que ela vai, depois que a igreja subir, imediatamente Deus vai mandar para a terra, como eu já disse, 2 testemunhas. Já leram isso? Não? Vê aí esse minutinho de papo, nós já vamos no capítulo 11 do Apocalipse, versículo 1 ao 3, depois vamos seguindo nesse assunto tão importante dessa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Salvação, a doutrina da salvação. Deus é longânimo em compadecer. Encontraram aí? Pode ler para nós ganhar tempo. Primeiro 3, né? Do livro do Apocalipse, capítulo 11. 11 primeiro. Isso, até o 3. 11 primeiro, né? Isso. Depois disso recebi uma régua de medir, parecida com uma foice, e me disseram: levante-se, tire a medida do templo de Deus e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois este pátio foi dado ao pagão, que pisarão na cidade santa durante 42 meses. E eu enviarei as minhas 2 testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiros, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. Que é 3 anos e meio. Agora, onde é que vai acontecer esse ocorrido aí? Qual é esse tempo? O primeiro templo, quem construiu foi Salomão. O rei Nabucodonosor destruiu. Mas quando Cristo estava para nascer, Deus revelou a Daniel, a Neemias e os outros profetas, e Ageu, Isaías, enfim, os profetas contemporâneos ali, todos na mesma visão, que o templo ele precisaria ser reconstruído a segunda casa, como está em Ageu 2:9. Porque quem inauguraria aquele templo seria Cristo. E aquele templo é reconstruído antes do nascimento de Cristo. De tal maneira que no momento em que Cristo começou seu ministério, exerceu, então ele implantou ali a glória da segunda casa maior do que a da primeira. Que é a primeira casa em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz a Bíblia que Deus inaugurou aquele templo lá em cima do Monte Moriá, que é o mesmo que é o Monte Sião, com a glória dele, e a glória encheu toda a casa. Só que foi de uma maneira transitória, porque a glória foi desaparecendo. Agora, no ministério de Cristo, ele veio, inaugurou, recebeu pessoas que eram menosprezadas pelas altas intelectualidade, abençoou cura, perdoou imediatamente as pessoas, salvou as pessoas, inaugurou a segunda casa com a glória maior do que a da primeira. E essa onde a irmã leu, não é a segunda nem a primeira casa, é a terceira. Aleluia. Aonde que está essa terceira casa? Ela está lá no fogo de guerra, nas guerras lá na região dos muçulmanos. Você olha na parte geográfica e olha também na parte da promessa que Deus fez a Abraão. O templo lá na mesquita, ela está bem
localizado no local onde Abraão inaugurou para que o templo fosse reconstruído. O primeiro templo, o segundo templo, os dois já foram destruídos. Agora, esse terceiro templo, ele está para ser construído. Segundo a tecnologia, ele poderá ser construído até praticamente em uma semana. É o maior sinal que revela a vinda de Cristo. Então, logo a igreja subir, as duas testemunhas virão para onde? Para aquele templo. Só que o templo hoje está em clima de guerra. E guerra travada, guerra ferranha. Só que a vitória é nossa. Oh, aleluia! A vitória é nossa. Glória a Deus. Jesus, o Senhor da glória. No tempo certo, como diz o salmista, o Senhor fará cessar as guerras. O Senhor quebrará o lar. Dispersa os guerreiros. Assim por diante, de uma maneira ou de outra, nós estamos fixados. Aí olha, os irmãos analisem bem. Ainda pregando a mensagem de quem? De Deus. Mesmo em tempo de proibição, se a senhora quiser ler do versículo 4 até o 7, que traz os sinais que as duas testemunhas vão operarem, e depois elas serão mortas pelo império político e religioso chamado testemunhanismo. Mas com tudo isso, o Evangelho, ele ainda continua sendo pregado para o arrependimento. Como está escrito? Apocalipse 11, 4 até o 7. Aleluia. 11, 4, né? 11, verso 4 até o 7. As duas testemunhas são as duas oliveiras. E os dois cadeloladros que estão em pé diante do Senhor. No mundo inteiro, se os seus inimigos tentam maltratá-lo, ao sair o fogo da boca dessas duas testemunhas, e acaba com eles, e assim quem quiser maltratá-la precisa ser puro. E elas têm autoridade para fechar o céu e a fim de que não chova durante um tempo, que anunciar a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas para que vire sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiseres. E o versículo 7. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. E ele descerá as matará. Então, olha, na nossa visão bíblica, que hoje não é tão difícil, porque o Espírito de Deus veio para conosco, não em função dobrada, mas em forma de derramamento. Vemos que nessa altura a igreja está onde? A terra sendo ferida com pragas, as duas testemunhas pregando sem dar satisfação, nenhum alvará de autoridade aqui na terra, mas vem diretamente uma autoridade de Deus, exercendo os sinais, ou seja, praticando ou fazendo, usando os sinais de Moisés lá no Egito e o sinal de Elias em cima do Monte Carmelo, orando e descendo fogo, e Moisés orando e as pragas caindo sobre o Egito. Mas com tudo isso, o Evangelho está sendo pregado de uma maneira toda especial. E aí nós não vamos estender mais devido ao controle do horário, mas só lhe bem, depois que as duas testemunhas forem mortas, a palavra nos diz que surge uma voz lá do alto, suba para cá. Então elas subirão vivas, e as nações virão, e haverá mais catástrofes sobre a terra, mais terríveis, terremotos, mas também haverá glorificação. Lá nos versículos 10 até o 14 fala disso.
o 7, 8, 9, 11, 10, fala que virão aos corpos mortos na cidade de Jerusalém por 3 dias e meio. Quer dizer, para dar uma suposta ênfase ao anticristo, pensando que ele teria valor. Mas no versículo 10, a palavra nos diz que haverá uma falsa paz. E naquela falsa paz entrará o processo do quê? De incluir Israel na face da terra como alvo de destruição. Só que Israel é o relógio de Deus. Glória a Deus! É o relógio de Deus, o relógio, tanto o relógio típico, o relógio escatológico, o relógio histórico. Israel é o centro do espiritual de Deus aqui na face da terra. E aí acontecerá que depois ainda continua arrependimento, ainda continua salvação. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Então vai numa distância tão prolongada que somente a meditação dada pelo Espírito Santo pode avaliar constantemente. Que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. Nós vamos mais sobre o interesse de Deus trouxe para a salvação. Aleluia, Jesus. Quem compreendeu um pouco? Ainda haverá salvação. Depois, não hoje, mas nós podemos mostrar na Bíblia que quem irá pregar o Evangelho do Reino do Fim, não somos nós. Sabe quem são? Coopera. Os anjos cooperam. As 2 testemunhas cooperam. E os judeus encerrarão a pregação do Evangelho do Reino. Só pelo derramamento do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez que essa boa palavra continue trabalhando em Aleluia, glória do Senhor. Irmãos, avalia bem como a palavra enriquece a igreja. Quantas oportunidades nós lemos Deus dando o povo e pedindo o quê? Arrependimento. As taças caindo, as pragas descendo. Aleluia, Os Jesus. catástrofes do mundo surgindo. E Deus pedindo o povo o quê? Arrependimento. Arrependimento. É a mesma coisa. Por que Ananias e Safira morreram? Não é porque mentiu, é porque não se arrependeu. Compreendeu? Pedro fez uma reafirmativa, dando a oportunidade de arrependimento. Vendesse essa propriedade por quanto? Reafirmando. Dando o que para eles? Para arrependimento. Então eles morreram não foi porque mentiram, é porque eles consumou a mentira. Quando não há arrependimento, o pecado é consumado. E o pecado consumado gera a morte. Tiago capítulo 1, versículo 2. Aleluia, Jesus. Compreenderam? Tem alguma dúvida, irmãos? Tem. Então isso é muito lindo na palavra do Senhor, nosso amado Deus, a salvação. Então nós devemos muito nos sentir seguros, né, e gloriar no Senhor por Ele ter feito de nós um instrumento de transmissor da justiça de Deus. Aleluia. E é homens e mulheres de uma maneira toda especial. Mais uma vez que essa boa palavra continue trabalhando. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sinceramente, a Deus aviso, ou temos aviso, ou já vamos fazer a oração do agradecimento. Glória a Deus. Só da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Glórias a Deus, quinta-feira, nosso pastor João está aqui, né? Culto de doutrina, sexta-feira, campanha de libertação, né? Aleluia com o nosso irmão Marcelo, né? Aleluia, glórias a Deus. Sábado, né, meus irmãos, a Viva Guarulhos, né? No Jardim Lelis, né? Quem puder, né? Se esforça lá, né? Aleluia, glórias a Deus. A igreja não vai estar aberta, vai ser fechada, né? Eu creio. Aleluia, glórias a Deus. E domingo, né, meus irmãos? Glórias a Deus, campanha a favor da família, né?
nosso irmão presbítero Renato vai estar aqui, né? Sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. E segunda-feira, né, meus irmãos, oração, culto de oração, né? Momento de nós tirar só, né, aquele momento com os joelhos dobrados, de pé, clamando a Deus, se enchendo da graça e do poder de Deus, amém? Aleluia, glórias a Deus. E terça-feira, né, meus irmãos, nosso irmão não vai estar aqui, mas vai estar, né, irmão? Laércio. Então, né, meus irmãos, venha, né, no culto da união feminina, né? E quarta-feira eu creio que nosso irmão Manuel vai estar aqui em nome de Jesus, em nome de Deus, né, ungido pelo Espírito de Deus, amém? Glórias a Deus, eu agradeço a oportunidade e as palmas na autoria de Jesus. Tem irmãos que congregam outro ministério, irmãos? Tem alguém? Congrega outro ministério, estão conosco? Católico, acho que não tem, não é? Está observando. Todos já receberam a Cristo. Tem algum católico? Tem. Meu irmão congrega aqui mesmo. Mas seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Ninguém quiser receber um prazer de ungí-lo. Em nome de Cristo, Senhor. Senhor Deus, Pai poderoso, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, estamos, meu Senhor, na glória, te agradecendo por esse trabalho maravilhoso. Já foi, meu Deus, mencionado também as pessoas, meu Senhor da glória, todos em oração, apresentando-os em oração, levando-nos com a tua santa e gloriosa prosperidade, o teu santo livramento, e também, Senhor da glória, estamos te agradecendo pelos livramentos que sabemos e que não sabemos também, pelo que vimos e o que não vimos também, meu Deus, meu Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nos segure, Senhor da glória, como nos tem segurado constantemente debaixo da tua infinita misericórdia e permanece para sempre. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Digo amém. Amém. Jesus bate nessa boa palavra. Amém, Jesus. Palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia.